Salmo de número 23. No hebraico, Tehillim. Podem sentar, irmãos. Tehillim. Salmo 23. Hoje é ceia, uma noite especial, uma noite abençoada. Um momento de renovação da nossa aliança com o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Acharam? Salmo 23. Vamos ler o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este é um salmo, o salmo mais lido. Acredita-se que é o texto mais lido em toda a terra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa expressão é muito linda, porque quem escreveu tinha essa intimidade com Deus. Não foi ninguém estranho. Esse é o Salmo de Davi, aquele pastor, né? Ele cuidava de ovelhas e, na sua experiência com as suas ovelhas, Deus deu para ele este salmo. A primeira palavra aqui, nós amamos a palavra pastor, que é a palavra roi. Mas a primeira palavra que vem aqui não é pastor. A primeira palavra aqui é o quê? Senhor. Jeová, eles chamam de Hashem, o nome, para não pronunciar. Mas na Bíblia o nome é Jeová, ou Yahweh. É um dos nomes mais sagrados de Deus. E é traduzido também por Adonai. Então aqui está o Senhor. É a primeira palavra que aparece aqui, tá? É Senhor. Nós pulamos logo para o pastor, né? Olhamos assim, pastor, que maravilha. É mais suave, né? A ideia de cuidado, proteção. Mas ele está dizendo que a primeira palavra que aparece aqui é Senhor. A Bíblia diz assim, olha, se com a tua boca confessares ao pastor, como é que diz lá? Se com a tua boca confessares, como diz? Então está falando confessares o Senhor. Na boca e lá dentro, tem que confirmar. Então essa expressão Senhor, ela é muito firme na Bíblia, porque é a expressão que o Espírito de Deus mostra como aquele que nos redimiu, aquele que nos comprou. A Bíblia diz, olha, fostes comprados da vossa vã maneira de viver. Não foi com ouro, não foi com prata, mas com o precioso sangue. Então o Senhor nos orienta a chamá-lo de Senhor por causa de um resgate. E esse resgate custou um preço muito alto. Por isso que a salvação, ela não é pelas obras. A Bíblia diz, não vem das obras para que ninguém o homem mais rico do planeta Terra, se juntassem os 10 homens mais ricos do planeta Terra e convertesse todo o dinheiro deles, todo em ouro, e dissesse para Deus, eu pago
a salvação dessa pessoa aqui. O Senhor iria dizer assim: multiplica isso aí por bilhões e não vai dar para nada. Mas uma gota do sangue vale mais do que qualquer coisa. Aplauda o Senhor. Amém. Onde está o brado de vitória? Amém. Os anjos não tiveram este privilégio. Pelo que nós entendemos na teologia, é que havia um número de anjos no céu, um terço se rebela, segue a Satanás, que era um anjo também, um anjo de muita autoridade, beleza, inteligência, sabedoria. E ele se encheu de orgulho, de pride. E ele se insurgiu contra Deus, e ele arrastou após si, conforme aquilo que nós podemos ver em Apocalipse capítulo 12, arrastou após si um terço das estrelas do céu. Está se referindo aos anjos caídos. Então esses caíram em desgraça. Mas os anjos fiéis, que são chamados de eleitos, porque permaneceram fiéis, quando o Senhor morre na cruz e diz, e clama, não é? Tetelestai, está consumado, o preço foi pago, ali consolidou. Os anjos que seguiram a Satanás, se caíram em desgraça, seriam desgraçados por toda a eternidade. E os anjos que permaneceram eleitos, que ficaram fiéis a Deus, ficariam com Deus também por toda a eternidade. Aplauda o Senhor mais uma vez. Amém, glória a Deus. Então a morte, o sangue de Jesus, o preço que ele pagou, consolidou a decisão dos rebeldes e consolidou a decisão daqueles que disseram: eu permaneço firme com Deus, eu permaneço fiel com aquele que me criou. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui diz o seguinte: Adonai Roi Lo Ersach. Aprendi recentemente que não há essa palavra aqui, nada. Essa palavra diz que ela não existe aqui. Seria Adonai Roi Lo Ersach. Essa palavra nada, parece que alguém colocou para dar um sentido no texto. Mas essa palavra nada, os eruditos, tradutores, e faz sentido, dizem que ela não deveria estar aí. Ela muda um pouquinho o sentido. Faz um sentido maior para o nosso lado, no sentido de quando nós queremos mais de Deus. Mas quando nós entendemos o texto, quem tem uma visão espiritual ampla, vai entender que Deus é bem maior do que aquilo que nós dizemos que são coisas e bênçãos que Ele tem para nós. Então ficaria assim: o Senhor é o meu pastor, não faltará. Então essa seria a maneira mais correta do texto. O Senhor é meu pastor, não faltará. Então o que corresponderia ao Adonai Roi Lo Ersach. E aqui, por causa desse versículo 1, há uma série de promessas, de bênçãos que encerra-se no versículo 6. Aí ele fala: deitar-me faz em pastos verdejantes,
Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, né? Olha o depressivo aí, quem está precisando. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele diz, Gam Kieler Begei Tsalmave Lo Irá. Não temerei. Aí ele diz, mal algum. Quando você assiste aquele filme, quem fez o filme, O Príncipe do Egito, sabe, ou sabia o que estava falando naquele filme. Porque ali no embate entre Moisés e os príncipes, os bruxos do Egito, ele fala a tradução em inglês, mas você vai ver que ele cita uma palavra em hebraico. Ele cita assim, by the power of Ra. E ele cita aqui, no Irá. Isso é, não temerei mal algum. Esse mal aqui foi aquilo que o Jambres e o Jambres, que o Paulo fala, foi esse principado que ele invoca, e ele foi derrotado na presença de Faraó, porque era o principado do Egito, é uma das forças do mal. Salmo 91 fala, né, temores noturnos, ele fala de pavores, e ele vai falando de forças que atuam, que por trás dessas calamidades, destes males, há poderes malignos, há forças que atuam. Você pode ver que o Senhor Jesus, com discernimento de espírito de 1.000.000%, às vezes ele declarava cura, mas às vezes ele o quê? Repreendia, porque ele sabia que por trás de determinadas ações havia uma força maligna. E ele diz aqui, não temerei mal algum. Esse mal aqui está falando daquela força diabólica que Moisés, a serpente de Moisés, né, o cajado tragou. Ao poder de Deus sempre foi, é e será muito maior, de forma incalculável, do que o poder das trevas. Então o poder de Deus, ele é muito superior ao poder do mal. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém. Ele diz, prepara-se uma mesa perante mim. Depois eu vou estudar esse salmo com você, mais em detalhes, e passar para você as promessas do Salmo 23. Mas não vou fazê-lo agora, tá? Ele diz, prepara-se uma mesa, tá? O Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto, orando, jejuando. Depois que ele derrotou Satanás, uma mesa foi colocada para ele ali no deserto. A Bíblia diz que depois daqueles 40 dias ele teve fome. Vieram os anjos e vieram e o serviram. Deram comida, colocaram ali uma mesa. A Bíblia diz que o Senhor colocará essa mesa na nossa presença. Nós vamos sentar e comer o banquete da vitória na presença dos nossos inimigos, adversários. Se você crê, recebe, aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém. Ele diz, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, aqui por longos dias, mas na eternidade para todo sempre. Bondade
e misericórdia. Ouvi um pastor americano falando sobre esse texto aqui. Ele deu um exemplo um pouco muito interessante, mas eu vou pegar um exemplo mais moderno, não é? Você sabe, quando os caçadores, ele deu o exemplo dos cães. Eu vou dar aqui o exemplo de foguetes teleguiados. Hoje, se você quer pegar um caça e lançar mísseis para pegá-los, aqueles mísseis teleguiados vão atrás daquele caça e o alcançam e o explodem. E aqui, esses dois mísseis aqui chamam-se, para nós, bondade e misericórdia, que o americano usou como cães de caça, hunting dogs. Quando você solta dois cães treinados atrás de uma presa, eles vão pegá-lo aonde for, ou vão pegá-lo aonde for. E quando lança dois foguetes atrás de um caça, de um avião, aqueles foguetes vão alcançar. No nosso caso aqui, isso aqui não é para destruição, aqui é bondade e misericórdia. Aqui diz seguirão, mas tem uma versão que diz perseguirão. Tem na sua versão aí? Perseguirão. Bondade e misericórdia. Tem a versão aí, perseguirão, me perseguirão ou te perseguirão. Mudou um pouquinho, ok? Tem. Perseguir. A palavra mais apropriada aí seria o quê? Perseguir. Igual o foguete teleguiado, igual os cães de caça. Isso é, bondade e misericórdia. Você que tem o Senhor, que Deus é o seu Senhor e Ele é também o seu pastor. Bondade e misericórdia vão estar na sua cola e vão te alcançar, onde você estiver. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, amém, glória a Deus. Então aqui está o Salmo 23 por alto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Antes de ser pastor, ele tem que ser Senhor. Nós queremos Ele logo como nosso pastor. Não, não, não. Se Ele não for Senhor da nossa vida, Ele não vai ser o quê? Pastor. No Salmo 23, Salmo 22, 23 e 24, são salmos messiânicos. E ali é realmente algo incrível. O Salmo 22... é onde o Senhor, o Senhor, Ele nos redime, Ele nos compra com seu sangue. No Salmo 22, Ele é o nosso Senhor. Diga para a pessoa do seu lado, pergunta, no Salmo 22, o que Jesus é para nós? Ele é o quê? Nosso Senhor. Não, Ele é Senhor daqueles que Ele comprou com seu próprio sangue. Então, no Salmo 22 é o Salmo do Messias sofredor, aonde se descreve o sofrimento dele, onde o sangue dele é derramado para que com seu sangue ele nos arranque das garras de Satanás. Então ele se torna o nosso Senhor no Salmo 22. Diga, Salmo 22 é o Salmo onde somos comprados com sangue. O Salmo 23 é o Salmo do pastor. Diga, o Salmo 23, mais forte um pouquinho, o Salmo 23 é o Salmo do pastor. E o Salmo 24? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Aonde há portais eternos, irmãos? Existe algum lugar na terra que tem portais eternos? Não. Os portais eternos estão na glória. É quando a igreja for passar pelas mansões celestiais, pelas portas da Nova Jerusalém, e ser recebida por aquele que é o nosso Senhor, no Salmo 22,
que nos comprou com seu sangue, é aquele que nos pastoreou enquanto estávamos aqui na terra, que foi o nosso pastor aqui na terra, e como Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que vai nos levar para a sua glória. Aplauda ao Senhor, dê um brado de vitória mais forte, amém. Tudo isso no Salmo 23. Os salmos, eles são sequenciados. 22, 23, 24. Então, aqui está o Senhor, o Salmo 22. O pastor, está o Salmo 23. Mas eu nunca vou ter o Senhor como meu pastor. Tudo vai me faltar se Ele não for o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso Senhor, porque Ele nos comprou. Como disse, não foi com ouro, não foi com prata, mas com o precioso. Diga, precioso. Não é qualquer sangue. Com o precioso sangue do Cordeiro. Interessante isto. O mundo não sabe disso, não entende isso, faz uma confusão com isto. Falei hoje pela manhã que as coisas de Deus para o homem natural são loucura. As pessoas têm dificuldades de entender as coisas espirituais, especialmente o homem carnal. O homem que tem a mente natural nunca vai conseguir. Os gregos foram para Jesus, eu creio que João capítulo 12, creio que é isto, não é? Não, eles foram falar com um dos discípulos, não sei se André. Olha, eles recepcionaram, queremos falar com o mestre. Aí o Senhor os recebe, olha para eles, gregos, gregos, vocês são inteligentes, tá bom, vou jogar com vocês. Vocês gostam de jogar? É sabedoria, inteligência, conhecimento? Então vamos lá. O Senhor pegou a própria filosofia deles, um princípio eterno. Ele diz, olha, o grão de trigo, ou qualquer outro grão, se cai na terra e não morre, fica ele só. Mas se morre o quê? Dá muito fruto. Eu não sei se os gregos entenderam, deve ter saído assim, mas caramba, a gente veio de longe para ele falar para a gente sobre semente de trigo. Agora é interessante, não é? Os cientistas fizeram, não sei quanto, né? Deve ter alguns anos, um caroço de milho 100% idêntico ao que Deus fez. Criou no laboratório ali, diz, olha, esse aqui é a perfeição. Pegou o que Deus fez e pegou o que foi feito no laboratório e diz, olha, vamos plantar, apenas um nasceu. Foi o que Deus fez, aplauda ao Senhor. Os gregos não entenderam isso. E o Senhor Jesus estava falando sobre ele, olha, a minha filosofia é esta, eu vou morrer pela minha igreja, eu vou morrer pelos remidos, eu vou morrer e comprar com meu sangue povos, homens e mulheres, né, de toda a tribo, língua, povo, nação, etnia. A Bíblia diz que Ele nos comprou, nos redimiu. Ele nos fez reis, sacerdotes. E a Bíblia diz que reinaremos para sempre com Ele. Houve um preço. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Adonai, ou Hashem, Yehovah, ou Yahweh, Roi, Lo Ersach. Não faltará. Isso é, se eu e você temos Deus na nossa vida, isto é, Ele é o suficiente e com Ele vem todas as promessas, todas as bênçãos. Ele vai nos completar em tudo que nós precisamos.
na nossa mente, na nossa alma, no nosso físico, em tudo. O Senhor pegou para ilustrar isto e mostrar isto. Em João capítulo 10, o Senhor fala isso também. No Novo Testamento mostra esse pastor aqui. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz e seguem-me. Quantas são ovelhas do Senhor aqui? Diga amém. Ovelha do Senhor é aquela que segue a Deus, que segue a Jesus. Mas tem gente lá fora dizendo que é ovelha de Cristo, nem na igreja vai mais, nem na ceia do Senhor participa mais. Há pessoas que ficam 2, 3, 4, 5 meses sem vir para a casa de Deus, e ainda diz que é ovelha do Senhor. Não é ovelha mais. Ovelha está no aprisco, ovelha é pastoreada, ovelha é cuidada. Não, isso é ovelha. Ovelha segue o pastor. Nós seguimos o Senhor Jesus. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas me seguem. Então, no Novo Testamento fala sobre isto. E diz em Apocalipse: haverá um só pastor, haverá um só rebanho e haverá só um pastor. O Senhor vai juntar todas as suas ovelhas e congregar num só rebanho. Povos, tribos, línguas, nações. E haverá um só rebanho e um só pastor. Mas o Senhor, Ele fez isto. Ele pegou uma nação no Antigo Testamento e diz: olha, eu vou mostrar o que é pastorear. E ele foi para o Egito, aonde o seu povo estava cativo já por 4 gerações, cerca de 430, 450 anos. E a diferença é porque alguns começam com a chegada de José no Egito, outros contam da chegada de Jacó no Egito. Essa é a diferença, de 400, 430, por aí. O Senhor pegou uma nação cativa no Egito, a nação de Israel. Diga qual é a nação? Nação de Israel. A nação com a qual Deus tem uma aliança que não será jamais quebrada. Da mesma forma que Deus tem uma aliança com a igreja, Deus tem uma aliança com Israel. Quem quer a destruição de Israel, quer a destruição da igreja também. Esse inimigo chamado Hamas, que está lá na Bíblia, em Gênesis, a terra estava cheia de Hamas, cheia de violência. Esse nome está na Bíblia. Então, quem quer a destruição de Israel, diz assim: olha, primeiro Israel, depois nós destruímos vocês também, vocês cristãos. Então o Senhor, Ele fez essa aliança com Abraão. A aliança que Deus tem com Abraão, com seu amigo Abraão, ela é uma aliança eterna. E a aliança que Deus fez com a igreja, por causa do sangue de Cristo, é também aliança eterna. Por isso que Israel e a igreja são os povos mais perseguidos e odiados, e Satanás tem no seu plano exterminar a igreja. Por quê? Se destrói Israel, a Bíblia não se cumpre. E se destrói a igreja, a Bíblia não se cumpre. Deixa de ser a palavra de Deus. Mas Israel jamais será destruído. Por 4.000 anos de história, já foi, assassinaram 6 milhões de judeus no período do nazismo.
mas não conseguiu destruir e nunca vai destruir. A nação de Israel jamais será destruída. E quanto à igreja, a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aplauda ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Então o Senhor pegou o povo dele que está no Egito. Vamos colocar aí o povo que saiu do Egito, a nação de Israel cativa. Vamos colocar aqui por baixo a população de Feira, 2 vezes a população de Feira, ou quase 2 vezes a população. Vamos colocar a população de Feira, o número que Deus tirou do Egito, colocando bem por baixo. E o Senhor diz: olha, vou mostrar o que é ser pastor. O Senhor tirou aquele povo do Egito e levou para Nova York. Oh, desculpa, irmãos, recebi um dardo aqui. Brincadeira. Aonde foi que o Senhor levou o povo? Quem vai acertar essa? Irmãos, o povo saiu do Egito e passou 40 anos em Nova York, no Canadá, nos campos verdes, sabe, muita água, muito rio, muito peixe, flores, sabe, coisa. Foi isso mesmo? Para onde o pastor levou o povo? Para diz: olha, é lá que eu vou mostrar o que é pastorear. Primeiro no deserto. Pior coisa do deserto é o calor. Diga: o calor. Mais forte: o calor. Quem sentiu o calor hoje? Isso não é nada. Vocês já estavam reclamando, né? Pois é. Vai andar lá do Egito para Israel para você ver. Eu fiz aquele percurso por 2 vezes. Você não aguenta ali. Primeira coisa que o pastor fez foi o quê? Colocar sobre o povo, quem vai acertar? Uma nuvem. Diga: uma nuvem. Diga: uma nuvem. Aí o povo andou na sombra. O povo já gosta de sombra, né? Por 40 anos o povo andou debaixo da nuvem. Mas durante a noite era muito escuro. Aquela nuvem se convertia numa coluna de fogo. Durante o dia, o povo tinha o quê? A nuvem. Durante a noite tinha o quê? Luz elétrica. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, amém. Era claro. Números capítulo 9, você vai ler ali, você fica impressionado. A nuvem é que dava o tom, o ritmo da caminhada. A nuvem parava, o povo parava. Aí o povo acampava, às vezes ficava ali acampado 1 mês. Aí a nuvem se levantava, o povo dizia: olha, vamos ter um tempo aí para empacotar as nossas coisas. E a nuvem caminhava, eles seguiam, iam com a nuvem. E a arca da aliança na frente, que representava a presença de Deus que ia à frente. O Senhor disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor ia à frente. Estava lendo um comentário, eu creio que num comentário de uma Bíblia, não sei se hebraica ou alguém do judeu convertido, e ele dizia assim sobre o peitoral e comentava sobre a arca. A arca ia à frente. E dizia: onde a arca ia? Se tinha montanha na frente, a montanha saía do lugar, o povo passava, depois a montanha vinha ou ficava onde ela queria. Mas aonde a arca ia, na direção que a arca ia, o caminho era feito. Era feito um caminho para o povo passar. Aplauda o Senhor, dê um brado. Mais sorte esse brado de vitória, amém. Pastor, me prova isso aí, o Jordão.
No Mar Vermelho não foi, porque a arca veio depois. Mas o Jordão, quando os pés dos sacerdotes tocaram, a planta dos pés tocaram a água, o que foi que aconteceu? O Jordão, que estava transbordando nas suas ribanceiras. A água que vinha de cima parou, fez um montão. Deve ter feito o quê? Um mar para cá, porque a mão de Deus parou as águas. E só avançou quando todo mundo passou. Todos passaram, não sei quanto tempo, uma população de feira, uma população e meia, ou quase duas, atravessar um Jordão. Alguns dizem que deve ter levado meio-dia, o dia inteiro, não sei. O que aconteceu foi que as águas só desceram depois que a arca saiu dali, porque Deus é que mandava, era Deus que dizia, pare, porque meu povo vai passar. Agora você vai dizer uma coisa para a pessoa do seu lado: deixa Jesus ir na frente, meu irmão. Fale com a pessoa da direita, da esquerda, à frente, atrás. Diga, deixa Jesus ir à frente, deixa Jesus ir na frente, meu irmão. Tem gente aí se arrebentando, né? Dizendo, Jesus, deixa eu ir na frente. Aí se arrebenta todo. Aí o Senhor, quer ir, filho? Quer ir, filha? Não, Senhor, melhor o Senhor ir à frente, tá? Não deu certo, não. O Senhor Jesus diz, toma a tua cruz e segue-me. Não é para a gente ir à frente de Jesus. Então o Senhor mandou o quê? A nuvem. Estavam perante o Mar Vermelho. Senhor, e agora? Ó, o inimigo está lá, para cá, montanhas, areia. Não dá para correr. O Senhor diz, não tem problema não. Eu vou abrir o Mar Vermelho. E abriu o mar, irmãos. O povo passou. Diga, o Senhor é meu pastor, não faltará. Porque às vezes a gente tem as coisas, mas não tem Deus, não resolve nada. Uma pessoa sem Deus, ela se forma, ela tem dinheiro, ela tem fama, ela tem recursos, ela tem patrimônio, ela tem beleza, ela tem o quê? Tudo. Diz que quando isso chega e ela não tem Jesus, vem um vazio tão grande. Por isso que as pessoas vão para as drogas. Começa a beber, começa a ir para as drogas e olha para o pecado de cabeça e se acaba logo. Por quê? Todas essas coisas, todos os bens materiais, tudo que nós temos sem Deus não tem valor algum. Por isso que Deuteronômio fala que, olha, eu vou abençoar vocês, eu vou dar para vocês casas, fazendas, patrimônios, eu vou dar a vocês poder para adquirir sucesso, riqueza, mas não me troque por aquilo que é material, porque o dia que isso acontecer, vocês perderão. Porque o mais importante é o abençoador. A bênção vem com o abençoador. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Diga, estou entendendo. Nada contra as bênçãos, receba de Deus tudo aquilo que Ele promete na palavra. Mas sem o abençoador, não vale nada. Não vale nada. É muito importante isto. Eu sempre digo, olha, se você pode ter frota de navios, tenha. Se você pode ter aviões, não tenha um só não, tenha 10. Você pode ter carros, né? Tenha 20. Tá? Você pode ter fazendas. Tudo que você puder ter de forma justa e honesta, aproprie-se. Tudo aquilo que Deus te der. 10 vezes mais, 100 vezes mais que a promessa, tome posse. E Deus vai te dar mais ainda. Ele diz, fique na minha palavra, dê graças, não é?
É assim que o povo de Israel faz. Quando recebe a bênção, diz: Senhor, olha, muito obrigado, mas o meu presente maior é o Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Ali no deserto o Senhor diz: olha, vocês precisam de comida. Quantos precisam de comida para viver aqui? Amém? Com certeza. Você pegou alguma coisa para comer antes, e antes de dormir, ninguém vai dormir, com certeza, sem pegar um sanduíche ou qualquer coisa. Ninguém. Imagine no deserto. O deserto dá uma fome. O Senhor diz: eu vou dar para vocês uma comida balanceada. A Bíblia chega a dizer no Salmo que era comida dos anjos. Eu não entendo muito o que ele quis dizer. Você procura nos comentários, mas tá. Comida dos anjos. Era comida especial. Lá em Josué capítulo 5, diz que o maná cessou. Por 40 anos, o maior de todos os milagres foi Deus ter dado pão para o povo comer por 40 anos. Quando o povo começou a comer espigas de milho, ali naquelas planícies do Jordão, quando eles comeram o fruto da terra, o Senhor diz: vocês agora se viram. O Senhor disse para os anjos: não mande mais maná para eles. E a Bíblia diz assim: e o maná cessou. O povo levantou cedo para procurar o maná. Depois de 40 anos, pela primeira vez, eles não veem mais o maná cair. Por isso que a Bíblia diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus que sustentou aquele povo lá no deserto, Ele vai nos sustentar, vai nos abençoar, vai nos dar a provisão, vai nos dar tudo aquilo que precisamos, porque nós temos Ele como a coisa mais importante na nossa vida. Amém, glória a Deus. Eu ficaria aqui horas e horas para falar sobre a água da rocha, as codornizes, os livramentos, bênçãos e bênçãos e bênçãos. Salmo 91 descreve lá o que o Senhor fez, livrando das serpentes. Ali no deserto tem aquelas cobras. Se você vai lá no YouTube, vai nesses canais que falam sobre animais, você vai ver uma serpente que ela vai assim se mexendo, e ela se cobre. Ela mesmo se cobre ali. E lá no Salmo 21 fala: parece-me da áspide. Era uma serpente pequena, venenosa. A Bíblia diz que o Senhor livrou o povo desses animais. No Salmo, em Deuteronômio, capítulo 8, creio que versículo 4, diz o seguinte: o Senhor levou vocês pelo deserto. E aqui você vai ficar assustado do que o pastor faz. Quando Jesus é o nosso Senhor, em primeiro lugar, o que ele faz como pastor? A Bíblia diz que por 40 anos, a roupa não rasgou, não apodreceu, e nem o sapato. Irmãos, isso quer dizer, e eu creio nisso aqui, é que as pessoas, elas não tinham onde comprar roupa no deserto. Não tinha loja, não tem nada. Como eu disse, eu passei 2 vezes por aquele lugar de ônibus. O povo passou a pé, mas Deus passou com eles. Não suponhamos que um garoto saiu do Egito com 4, 5 anos. A roupa que ele estava no corpo e o sapato que estava nos pés o acompanhou até a sua idade adulta. À medida que ele ia crescendo, o sapato crescia. À medida que ele ia crescendo, a calça, a blusa crescia. Aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória mais forte. O Senhor é o meu pastor, não faltará. Adonai Roi Loer Sar.
Deus disse: eu vou cuidar de Israel e vou cuidar da minha igreja. Se nós somos mais abençoados, não é problema de Deus, é problema nosso. Diga para a pessoa do seu lado, é problema seu, meu irmão. Se eu e você não temos mais, é problema nosso, porque Deus tem sido fiel e tem feito, fez e tem feito a parte dele. Deus vai cuidar da igreja dele. Nós estamos debaixo da nuvem. Nós estamos, a luz de Cristo está a coluna de fogo. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andarás em trevas. Não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Ele está falando disso. Olha, eu estou com vocês. Vocês não vão andar na escuridão. O mundo vai estar em trevas, perdido, mas eu e você vamos ter a luz de Cristo na nossa vida. Nós não vamos ficar perdidos, sem saber para onde ir. O mundo está perdido, irmãos. O mundo está totalmente perdido. Perdido. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas estão perdidas. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre um livro. Obadias. Diga Obadias. Ô, gente, que força, hein? Está muito forte. Vocês falaram que quase levantaram o teto. É um livro da Bíblia, queridos, chamado Obadias. Obadias. Pastor, que nome esquisito é esse? É um livro da Bíblia. Vai reclamar com Deus lá, tal. Obadias. Quem lê Bíblia sabe. Daniel, Oséias, Joel. Então, o Joel está, o Obadias está aí, antes de Jonas, um profeta que foi engolido por um peixe. Esse livro de Obadias só tem um capítulo, é considerado o menor livro da Bíblia. Não sei se tem 22 ou 23 versículos. O versículo-chave deste livro é: por causa do teu irmão Jacó. Eu creio que é o versículo 10, 11, 12, por aí. Ele está aí, é o versículo-chave. O mundo deveria, é o 10? Por causa do teu irmão Jacó. Esse é o versículo-chave. O mundo todo deveria saber deste livro e deste versículo. Quando Babilônia, eles acreditam que foi nesse período que Obadias foi escrito, Babilônia entrou em Judá e levou o povo judá cativo e fez uma grande crueldade com Judá. Você pode ver a descrição dessa crueldade no livro das lamentações do profeta Jeremias, a ponto das mulheres comerem seus filhos que estavam mortos, por causa do cerco, doença, morte, praga, fomes. Só que um povo chamado Edom, que era descendente de Esaú, que muitos gostariam que ficasse no lado de Jacó, tomasse o lugar de Jacó, que acha que o Esaú foi lá e tal, ó, sai daí, você roubou minha bênção, né? Tem muita gente aí querendo que o Esaú ficasse, não, eu quero Esaú no lugar de Jacó. Tem que estudar melhor sobre quem era o Esaú. Edom era descendente de Esaú. E quando os babilônios invadiram, quando Babilônia invadiu Judá, fez uma grande crueldade, perversidade. Os judeus se escondiam nas grutas, todo lugar que existia para eles esconderem, atrás das pedras.
O povo de Edom, descendente de Esaú, sempre teve raiva do povo de Israel. E diz: agora é a nossa vez. Aproveitou, os roubou, saqueou, deve ter matado. Diz: olha, não somos nós não, é o pessoal da Babilônia. E quando eles escondiam, eles iam para o pessoal da Babilônia e diz: olha, está ali, olha, está atrás daquela pedra ali, olha. Isso é, entregava, fazia crueldade. Aí o Senhor levantou essa profecia e começa a descrever aí do versículo 11 e vai dizendo: olha, você vai pagar caro por isso. Edom foi destruído, os descendentes de Esaú foram destruídos por causa deste livro e por causa deste pecado. Isto é, aproveitaram e disseram: Israel está sendo atacado. Nós não podemos com Israel, mas nós vamos nos reunir e vamos tirar proveito no pior momento que Israel estava enfrentando. Você não sabia disso, né? Esse livro é muito importante. Leia-o nesta semana. Você vai ser muito abençoado e vai ver que Deus destruiu um povo exatamente por causa da nação de Israel. Um povo que poderia existir hoje e não existe mais. Porque o Senhor diz: por causa do teu irmão Jacó. E vai mostrando as perversidades que o povo de Edom sempre quis fazer com Israel, mas não podia, porque Israel era mais forte e tinha a bênção de Deus. Mas como Babilônia veio, estava fazendo todo aquele mal contra Judá, diz: agora é a nossa vez, vamos pegar Israel enfraquecido e vamos atacar, vamos tirar proveito, vamos entregá-los para o inimigo. Então, se o sofrimento de Israel era grande com o que Edom estava fazendo, com o que os descendentes de Esaú estavam fazendo, agora o sofrimento era muito maior. Mas Deus destruiu aquela nação. Israel vai sair muito mais forte dessa situação, porque Deus tem uma aliança com aquele povo. Aquela terra foi dada por Deus para aquele povo. O mesmo inimigo que quer a destruição da nação de Israel, quer a destruição da igreja. O próprio líder do Ramá diz: primeiro Israel, depois vocês cristãos. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso pastor, não faltará. É difícil mudar, nós falamos, pode falar, está aqui, pastor, você está mudando a Bíblia? Não, estou falando o versículo como ele é no hebraico. Adonai Roi, Lo Erzach. Não tem a palavra faltará. Está dizendo o seguinte: se Deus está com você, se a sua aliança é fechada com Ele, todas as bênçãos virão sobre ti. E aqui está dizendo: bondade e misericórdia, que é tudo que nós precisamos, virão e te acompanharão, te perseguirão. Onde eu e você entrarmos, essas duas bênçãos estarão ao nosso encalço. A bênção vai correr atrás de você. Nós não vamos correr atrás de bênção. Quando nós temos Deus, quando Deus é o nosso pastor, a bênção corre atrás de nós e ela nos alcança. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, amém, aleluia. Vamos encerrar. Deixe-me descrever um pouquinho do tamanho desse Jesus. Interessante, né? Em Colossenses, creio que capítulo 1, versículo, deixa para lá, capítulo 1, né? Ele começa a falar sobre o Deus da criação.
No Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Quando ele diz os céus manifestam a glória de Deus, a palavra manifestar é a ideia de uma vitrine. Isso é, quando a gente olha, seja de olho nu ou por telescópios, o mais avançado que tenha, que exista, nós iremos ver que é uma vitrine. Isso é, Deus fez tudo isso. É o nosso Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. As pesquisas mostram que existe lá para cima mais estrelas do que a areia na praia do mar. Tudo isso foi o nosso Deus que criou. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele nos tirou do Egito, das garras de Satanás, o faraó. Ele passa conosco pelo deserto e Ele vai entrar conosco pelas portas das mansões eternas. Por isso que nós iremos ouvir: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, Deus poderoso, diz Jeová Tsabaoth. Ele é o Rei da Glória. Ele vai à nossa frente, Ele nos apresentará ao Pai e dirá: esses que eu comprei com meu sangue. Aplauda ao Senhor, dê um brado de vitória. Amém, glória a Deus, aleluia.